Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast e de volta indo direto para a Europa. E para conversar sobre isso, e hoje não só sobre um país, mas nós vamos falar de dois diferentes, que é a Alemanha e a Holanda, mais precisamente Berlim e Amsterdã. Nós vamos ter aqui dois convidados e para conversar com esses convidados tem aqui eu, Gabriel Rubens, juntamente com Gabriel Lima. E aí, Gabriel? Fala pessoal, beleza? Muito boa piada. Desisti de fazer a piada hoje. Isso. Desisti de fazer a piada. Não pensei em nenhuma boa. Nunca pensei numa boa. A piada é que eu não pensei em nenhuma boa hoje. Só não falou hoje. São todas sempre boas, mas hoje o Rubens... Beleza, é isso. Muito boa. E aqui também é o Vinícius Pasco Antônio, diretamente da Alemanha. E aí pessoal, beleza? E aí Rafael, e aí Rodolfo. Prazer, vamos bater um papo da hora aí. E com a sua experiência de morar na Alemanha, o Rodolfo. Beleza, boa noite. Obrigado pelo convite aí. Que é isso, prazer é nosso. E também aqui com a experiência de Holanda, mais precisamente Amsterdã, o Rafael. Como você tá, Rafael? Beleza, mano, beleza? Prazer conhecê-los aí. Prazer é nosso. Então vamos lá, galera, vamos lá que tem bastante coisa pra explorar aqui, né? Principalmente qual que foi a experiência de vocês de ir morar lá, quais foram as dificuldades. E eu acho que o mais importante é porque vocês decidiram voltar. O que aconteceu, né? Porque, pelo que eu entendi, vocês gostaram, mas tiveram coisas que atraíram mais no Brasil, ou situações de vidas que fizeram com que vocês voltassem. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então bora lá. Então, galera, para começar, eu queria que vocês se apresentassem, né? Primeiro o Rodolfo e depois o Rafael, para falar quem que é você e o que tu faz, né? E depois a gente explora um pouco mais da experiência fora. Boa. Bom, pessoal, eu sou o Rodolfo. Faço desenvolvimento de software, sou desenvolvedor acho que vai fazer 10 anos. E fiz de várias coisas, desde infra, front, back-end, data. Hoje eu estou numa empresa de seguros chamada 180 Seguros e faço engenharia de software lá e também estou construindo a parte de análise de dados lá. Engenharia de dados também, fazendo coisas de pipeline, de pensamento de modelagem de dados e coisas assim. Então, e o histórico recente, assim, acho que também Nubank, 3 anos e meio lá também, ajudando a parte de dados também. Boa. Nubank é bem conhecido por todo mundo, né? E também que trabalhou no Nubank, né? O Rafael. Rafael. É isso aí, meu nome é Rafael Delboni, também estou no mercado de trabalho já vai fazer uns 12 anos, também trabalhando como desenvolvedor, passei de PHP, C Sharp, Node, enfim, agora estou com Clojure, como vocês disseram, eu trabalhei no Nubank uns 2 anos e agora também estou trabalhando com o Rodolfo na 180 Seguros e... Eu acho que é isso. Como a gente está como engenheiro inicial ali da startup, é aquele engenheiro severino, né? Faz infra, faz... É o verdadeiro full stack, não tô brincando. Mas é o verdadeiro desenvolvedor pato, né? Nada, voa e anda tudo errado, mas faz um pouquinho de tudo ali. Rodolfo, não tem como conversar com você e não lembrar da época que a gente estudou junto ali e fez o TCC. Até uma coisa que a gente estava conversando ali antes de começar é que a gente sempre gostou bastante dessa parte de código, então fomos um dos poucos grupos ali que pegou realmente uma aplicação para fazer do zero, subiu usando um framework novo, eu lembro que era novo para os dois, usando o Maven, que na época era novo também. Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho para você é o que isso influenciou na carreira que você tem hoje, assim? Você sempre gostou muito de código, gostou muito de desenvolver. Você acha que isso foi determinante para você buscar as primeiras empresas que você gostaria de trabalhar, assim? Boa. A experiência profissional minha, na verdade, começou assim que eu entrei na FATEC, que foi a faculdade que eu e o Gabriel fizemos. Ali, eu acho que uma coisa que é interessante falar, essa experiência que eu tive trabalhando durante a faculdade me deu a oportunidade de testar as coisas que eu estava aprendendo na faculdade, né? Eu lembro de uma matéria de algoritmos que tinha uma parada de grafo que, aparentemente, se eu não tivesse o trabalho para poder testar isso, eu não ia conseguir ter desenvolvido a ideia melhor. Mas, mesmo assim, foram poucas coisas que eu realmente peguei na faculdade que realmente me deram, assim, uma vantagem muito grande, assim. As poucas coisas que foram cruciais, assim, de entendimento de algoritmo, até a parte de assembly que a gente teve também, mas acho que, no geral, a oportunidade profissional acho que foi 90% da minha formação, assim. Legal. E Rafael, você diria que essa parte de código também foi importante para você no começo? Ou os seus primeiros passos ali na tecnologia foi um pouco diferente?
Eu sou formado, eu não sabia que o Rodolfo tinha feito FATEC, interessante, eu também fiz FATEC um tempo. Eu comecei a fazer mecânica de precisão na FATEC lá, e sou formado técnico em eletrônica, e eu ia em cliente arrumar impressora, cara, tipo, basicamente assim, né? E aí eu fui evoluindo, aí tinha um sistema de helpdesk e tal, mas assim, long story short, tipo, no fim eu comecei a me interessar mais por software, né? E eu acho que esse interesse, ele meio que direcionou toda a minha carreira e até meu estudo, né? Que eu tava fazendo FATEC, inclusive, fazendo mecânica de precisão, e aí no meio daquilo, um amigo meu falou assim, por que você não muda para alguma coisa mais sistemas e mais focada para software, e aí você começa a trabalhar, vamos tentar te colocar aqui para ser estagiário, e a gente tenta fazer um sistema aqui e tal. E aí eu gostava muito, né, comecei a gostar muito, vi mexer com PHP na época e tal, aí eu falei, acho que eu vou fazer isso. Aí foi difícil pra caramba, mas eu cancelei a FATEC, né, parei, e aí comecei uma outra faculdade, tipo, só pra ter a formação ali, né, e comecei a estudar e hands-on, e eu acho que é muito parecido com o Rodolfo nesse ponto, né, acho que 90% foi muito de hands-on. A faculdade, ela me guiou muito para saber tudo que tem, né, no mercado, assim, tipo, vários pontos, assim, então, tipo, você sabe tudo e aí você tem esse spread, e aí depois você, quero focar mais nisso aqui, mas é legal que ele te fala isso, assim, mas, tipo, eu acho que o interesse, assim, mão na massa foi onde fui mais guiado, assim. Passando aí, que tu acabou de falar da tua experiência, né, de faculdade de trabalho, e eu queria passar direto para momentos de morar fora. Tu lembra que ano que foi que tu decidiu morar fora e quando que foi que tu se mudou de fato? Eu comecei o processo, foi no começo de 2017, e aí o processo ele é bem longo, né? Tem a parte de visto, tem as entrevistas normais, né? Todo o processo seletivo, mais visto, mais tudo. Então foi entre começo de 2017, aí no meio de 2017, em agosto exatamente, e, tipo, eu fui shippado. Em agosto. pra foi lá. E pra ti, Rodolfo? Que ano que pra foi? Mim quanto tempo, mais ou menos? Foi em 2014, eu lembro que eu recebi e-mail em março para começar as entrevistas, e foi várias coisas, porque eu fui para lá, fiz entrevista pessoalmente, voltei, e aí no final meu voo mesmo foi em agosto, para ir para lá, para morar mesmo, assim. Então demorou uns 6 meses. Caraca, acho que você foi uma das primeiras pessoas que eu ouço que foram realmente fazer entrevista lá, em outro país, pra depois voltar. Eu decidi não contar pra ninguém, exceto pra minha namorada e agora esposa, na época, porque, né, medo de talvez a galera, tipo, criar uma expectativa, eu mesmo criar uma expectativa, então, eu vou ali e volto, tava com isso na cabeça assim, fui, usei o feriado, e deu tudo certo. E nunca mais voltou. E quando vocês foram fazer essas entrevistas, vocês notaram alguma diferença? Porque agora vocês trabalham já no Nubank, então é uma startup. É muito diferente o processo seletivo para fora do que a gente tem hoje no Brasil? Eu acho que, na verdade, hoje em dia, é difícil falar da indústria como um todo, acho que existem, né, vários tipos de empresas assim, que processos diferentes, mas eu diria assim, mais recente, eu ando vendo muita influência de empresas de fora nos processos daqui. Então, na verdade, eu diria que é bem parecido. Até as etapas que eu fiz na época, lá em 2014, para ir para SoundCloud, lá em Berlim, foi bem parecido com o que eu passei no Nubank em 2017, e agora também na 180, o processo que a gente faz também é bem parecido, né? Conversa, desafio técnico, depois alguma coisa ou presencial ou até uma conversa mais deep sobre algum assunto, e aí oferta. Exatamente nessa linha. É muito parecido com startup. Como eu fui para lá para trabalhar numa startup e agora com a experiência de startup aqui também no Brasil, é muito parecida, a mesma coisa. Né? Você faz uma conversa inicial, teste técnico, depois conversas com engenharia, com seu próximo time, depois com o CEO, alguma coisa assim, né? Como é uma empresa menor. Mas eu acho que todos bebem muito da mesma fonte hoje em dia, assim, né? E eu imagino que... Eu acho que o Rodolfo não teve esse problema, porque eu lembro que você já tinha familiaridade com o inglês. Na época que a gente fazia faculdade, já era alguma coisa tranquila para você, pelo menos. Depois até você pode falar se teve mais dificuldade ou não. Mas, Delboni, você teve alguma dificuldade com o inglês na época que você teve que ir lá para a Europa? E estando lá, quais foram as suas dificuldades com a língua também? Você teve que aprender um pouco de holandês? Como é que foi? O do holandês eu posso deixar para depois, mas sim, acho que de inglês, cara, eu falava, assim, profissionalmente bem, né, que é aquele inglês profissional, né, que você tá ali, não em geral você tá no dia a dia, você tem que falar, ontem eu tava na minha cozinha e a pia entupiu, essas coisas tipo, são vocabulários que você vai formando quando você tá no dia a dia falando com, sei lá, com pares ali de trabalho, né, mas assim, aqui no Brasil eu tinha um inglês mais profissional.
a dificuldade maior que eu tive foi isso, foram para casos mais, tipo, atípicos, e lá eles têm muito costume de perguntar, tipo, como foi seu fim de semana? Mas não é tipo, como foi seu fim de semana e você responde, foi legal. É tipo, como foi seu fim de semana? E aí você fala, eu fiz tal coisa, aconteceu tal coisa. E aí, tipo, no começo eu acho que foi isso, assim. E aí, acho que faz parte da dificuldade também, mas uma coisa que eu sentia muito nos primeiros meses era chegar em casa exausto, porque você tava num mundo novo, numa coisa totalmente nova, e ainda você tinha que estar exercitando uma linguagem. Felizmente, na Holanda e na empresa que eu trabalhava, a primeira linguagem da empresa era inglês, né? Então todo mundo falava inglês. E mesmo assim, era muito cansativo, né? Chegava no final do dia de casa, tipo, parecia que tinha corrido uma maratona, assim. Você falava, nossa, cara, tipo, o que tá acontecendo, né? Mas, e de holandês eu tive que aprender o básico para não comprar leite, sei lá, desnatado sem ser o integral, ou saber pedir 1, 2, 3, essas coisas assim. E aí foi bem rápido, porque lá eu pensava, não sei porque na minha cabeça, eu pensava que na Holanda era meio que igual ao Canadá, que tem inglês e francês, e eu falava, inglês e holandês, vou pegar as embalagens, vai estar em inglês, e não, tipo, e aí, tipo, no máximo era holandês e francês, alguma coisa assim. E aí, tipo, eu tive que aprender o mínimo pra saber fazer uma compra no mercado, assim, pra me virar um pouquinho. Cara, você falou uma coisa interessante, porque aqui praticamente a gente está construindo uma tese no Pencast de que, ou a gente sempre brinca de que as pessoas comentam de que lá fora, principalmente na Europa, as pessoas não têm essa cultura de conversar, de perguntar como que é o dia, de trazer aquela amizade pro dia a dia. Você já chegou comentando que o pessoal perguntava pra você como que era o fim de semana, e o que você realmente tinha feito, assim. Então, já linkando com essa história, essa cultura realmente era verdade lá, assim? As pessoas eram mais fechadas no começo, ou não, já chegaram sendo mais brazuca, assim, perguntando como é que era o seu fim de semana? Então, cara, eles são muito fechados, mas as iterações que eles têm, mesmo sendo fechados, são diferentes da que pelo menos eu tô acostumado, assim, né? Então, tipo, era uma coisa muito profissional, muito pontual, assim, né? No começo, depois você vai pegando mais, né? Vai se conhecendo mais e vai mudando muito isso, mas no começo a relação é muito profissional, mas eles têm esses rituais, sabe, umas coisas mais, tipo... Eu lembro que eu fiquei muito assim, tipo, beleza, lá no Brasil a gente fala, tipo, foi legal e tudo bem, no máximo você fala, saí com a minha esposa, sei lá, e não, tipo, mas você fez o quê? Você assistiu? Não, assisti, sei lá, uma série. Mas qual série, sabe, tipo, era bem intrínseco, assim, tipo, porque você tem que aproveitar seu fim de semana, né? Você tem que fazer coisas interessantes seu fim de semana, então, mas assim, ainda acho que era fechado, a gente pode explorar mais isso depois, mas tem esses rituais, assim, que não sei se era da empresa ou se era das pessoas que eu trabalhava ali em comum, mas tinha muito, assim, eu percebia muito, assim. Eu tô aqui na Alemanha, não é muito bem assim. Eu tô em Dortmund, né, e o Rodolfo veio aqui pra Alemanha também trabalhar, né, Rodolfo? Berlim. Tava em Berlim, uma cidade mais cosmopolita, que a gente brinca que nem é a Alemanha, porque é bem internacionalizado. E aí também era parecido assim, o pessoal, tipo, era mais extrovertido, perguntavam, tinha essas interações, tu tinha que falar em alemão ou em inglês, como que foi a tua adaptação? Para mim, parecido também com o Delboni, a empresa que eu fui, a primeira língua era inglês, e foi fundada por 2 suecos que estavam em Berlim. A SoundCloud é uma empresa, querendo ou não, é global, né? Tipo, é um app usado, um website usado no mundo inteiro. Então tinha muita gente de fora, muita gente de fora. No meu trabalho, sim, eu até raramente lidei com gente de lá mesmo, alemã na SoundCloud. Mas aí fora, né, do trabalho, você acaba conhecendo amigo de alguém, alguma coisa assim. Eu percebi um pouco do que o Delboni falou, ao mesmo tempo é diferente. Aquilo que você falou, Vinícius, de não ser tão aberto, eu acho que para mim, o que eu percebi é que a conversa, geralmente, isso generalizando bastante, tá? A Europa é grande e tal, mas o que eu percebi é que as pessoas entram mais nos assuntos. E isso não quer dizer que são mais abertas. Elas não têm medo de especificar as coisas, de falar coisas mais específicas, de escutar mais, eu percebo também. Então a conversa não fica no nível meio supérfluo. Ela entra um pouco fundo, assim, de acordo com algum assunto que a pessoa queira. Então, acho que é dali que a gente estranha um pouco, porque aqui a gente não tem muito esse costume, né? A gente vai desenvolver uma conversa mais profunda, se tem algum tipo de relação ali que linka alguma coisa, tipo trabalho ou indústria, né? E dali você, às vezes, até espera falar daquilo e não de uma coisa específica, né? Mas lá eles meio que querem saber e tal, e a gente se conversa muito entre eles e vão mais específico.
Sim, parece um baita paradoxo, né? Que você pensa, pô, o brasileiro é mais extrovertido, por isso ele vai entrar mais nos assuntos, tal, mais entrão. Mas parando pra pensar, realmente, a maioria das vezes a gente responde uma coisa bem curta e beleza. Né? E o jeito que eles entram no assunto também não é uma coisa muito calorosa, né? E de novo, generalizando, porque, por exemplo, eu já lidei com espanhol, italiano, até português mesmo. É diferente, tem um pouco mais parecido com o nosso, com uma coisa mais quente, assim. Mas eu diria que é isso, assim, no geral entra em assuntos profundos, mas não é aquela coisa super alegre, tipo, tô adorando isso. Não, estou conversando sobre um assunto com você, que eu gosto de saber, eu sou curioso e tal. É meio que isso, assim. Sim. É um teor quase investigativo. Exato. Exatamente. Mas isso mesmo, né? Eu até insisto com os caras que eu conheço todo mundo, acho que no Brasil eu sempre falo Europa. Eu falo às vezes com o Gabriel Lima e o Vinícius, mas essa é uma parada sempre. Todo mundo sempre fala na Europa, eu falo. Que é muito diferente. Tu for falar com o polonês, o espanhol. Aqui em Portugal mesmo, assim, eu já sinto muita diferença, assim, do costumes. Ainda mais quando eles estão em grupos, assim. Sei lá, o humor é diferente, né? O jeito do humor, o jeito de fazer piada. Então, é difícil caracterizar. E acho que aqui o desafio pra gente, até em empresas internacionais, ou em cidades maiores, como vocês dois tiveram, né? Ou na Amsterdã e em Berlim, acho que o desafio fica ainda maior, porque tu tem que se adaptar com várias personalidades ali diferentes, né? E dessa adaptação toda, porque duas cidades grandes assim, Rodolfo, teve algum país específico que tu achava assim mais difícil ou mais diferente, assim, tipo de desenrolar na conversa, assim, ou foi tudo parecido? Eu acho que definitivamente teve diferenças. Difícil. Sabe o que eu acho? Acho que depende muito do momento da minha vida, assim. Eu tive momentos na minha vida que eu me dei muito bem com as pessoas na Alemanha, por certos gostos parecidos, até bandas que eu gosto, tem muita banda lá que eu gosto, e aí a galera escuta mais isso e tal, então coisa de música também rolou muito. Mas aí, por exemplo, conversar sobre alguma coisa mais pessoal, até mesmo de cultura, aí eram amigos próximos, brasileiros, a minha esposa também. Mas o que eu diria é que eu acho que difíceis de lidar, eu não diria que tem, que eu pelo menos notei alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu notei é que a cultura mais nórdica e pouco da alemã também, eu acho que tem uma parada bem diferente da coisa mais latino, chamando de romance languages, né, que seriam sim. italiano, espanhol, tal, francês até também. Então tem uma diferença ali muito louca, assim, eu acho que também, eu passei pouco na Finlândia, um pouquinho de tempo lá numa conferência, e eu tava conversando com um finlandês lá, tal, ele foi o único que abriu, assim, mais sobre, tipo, queria falar como funciona esse lance deles lá lidarem com pessoas de outros países e tal. Ele falou, olha, finlandês, a gente pode parecer meio fechado no começo, mas se a gente é teu amigo, a gente vai com você até o fim, a gente é muito fiel. Então, sabe, todo mundo tem um fundo legal, assim, de tipo, uma fidelidade, alguma coisa, aqueles valores que eles gostam e só expressam isso de uma maneira diferente. Então, assim, se o cara não tivesse falado isso pra mim no começo, eu já ia achar muito estranho o jeito que as pessoas lidaram comigo lá. Depois que eu soube disso, eu falei, nossa, agora eles estão querendo criar uma relação, então, né, vamos tentar entender, descobrir, assim. E outra coisa que eu percebi também é não se importar muito de as pessoas te julgarem, né? Acho que quando começa a ficar um pouco de você tentar agradar e não, deixa eu tentar me adaptar e tal, seja você e assim, perceba um pouco quando você está passando os limites, não porque você é uma pessoa que passa os limites, porque a cultura dali não está casando com o que o momento agora de se expressar, assim, do jeito que você, né, tá querendo, então é meio que isso. Uma forma só de você respeitar aquela cultura, né? De você também se colocar sempre... Sim. Não querendo atravessar a cultura do próprio. Né? Exato. Seja você, também não se preocupe se... nossa, será que achou ruim de eu ter falado? Dei muita risada, essas coisas... Você passa. Então, sim, dar risada é engraçado, assim, principalmente quando tu entra no leste europeu, né? Porque esse negócio de dar risada assim parece que é quando tu é mais próximo, senão eu já ouvi de algum deles que a gente às vezes parece meio bobo, que fica rindo do nada, assim, mas... Rola até de eles acharem que é ofensa, tipo, você tá rindo da cara, assim, das pessoas. Já rolou isso comigo uma vez, tipo, mas por que você tá rindo? Isso não é engraçado? Eu falei, não, porque eu tô feliz. Assim. A pessoa, Calma aí. Já rolou com você, Rodolfo? Já rolou. Qual que era a situação? Eu tava numa assim, festa e... Pode ser mais direto? Não, pode, claro. Não foi nada diferente. Assim, tava numa festa, muita gente, a maioria ali era russa,
Tinha um amigo meu russo. Exatamente. E aí eu tava conversando, assim, sobre... Nem lembro o que era, acho que uma coisa de satélite, assim, uma parada. E eu comecei a me interessar, que é uma parada que eu não falava muito com as pessoas. Pô, como é que é isso? Caramba, que legal! Nossa, deve ser da hora, né? Tipo, E aí ele... Mas... O que tá rolando, assim? Tipo, tem alguma coisa que você lembrou que é engraçado? Aí chegou uma hora que ele mudou a conversa pra... Tá, agora deixa eu tentar entender qual a sua reação. Por que você tá tão feliz, assim? Tipo, sim, não, porque, tô aqui na festa, legal, ele... Aí depois, no final da festa, eu vi que ele, tipo, gostei de conhecer, você é bem legal. Tá? Ele percebeu que eu era desse jeito, assim, ele, tipo... Mas você acha que se ele não tivesse falado isso, ele ia ficar com a ideia, tipo, que cara tá dando risada de mim, tipo... Foi até bom que ele perguntou, né, na real. Assim, exato. Mas eu tava falando exatamente de russos. Tá bêbado, né? Na real, assim, eu não quis ser diretamente, mas tô ligado, assim, tipo, um pouco na Rússia, um pouco na Ucrânia, assim, eu já ouvi, assim, tipo... Não que ninguém falou pra mim, mas trocando ideia com as pessoas, eu falo o que tu acha mais estranho, e eles falam assim, cara, sei lá, às vezes ver as pessoas rindo na rua, andando sozinho. Eu sei que eu faço isso, às vezes eu tô ouvindo um podcast ou uma música, assim, e eu sinto que eu tô rindo à toa. Eu falei, olha, já pensou se eu tô lá, ia passar a impressão ruim. Não é na Rússia que acho que você justamente, não sei se é rir ou sorrir... É meio que um sinal de fraqueza pra eles, assim, né? Eu acho que mudou por causa da Copa do Mundo, né? Eu lembro que na Copa do Mundo teve muita essa discussão lá, então de lá pra cá, a internet deve ter mudado um pouco isso. Percebe a fisionomia de pessoas conversando assim, principalmente da Rússia, da Ucrânia. Eles até têm um sorriso, mas é muito mais contido. Inclusive, pra mim foi estranho um dia, tive mais relação assim, de amizade com um cara, e aí pude falar sobre isso com ele. E aí, porque eu sempre achava estranho, aquela risada ele tava assim, ó. Ele não tava dando risada, ele tava meio se contendo, assim, parecia pra mim, né? E um dia eu falei, cara, eu queria saber, tipo, às vezes parece, falando mais sincero e tal. Aí ele, não, normal. E aí ele fez de novo essa cara, eu falei, cara, então isso aí é dele, assim. Aí eu percebi isso em várias pessoas, assim, existe esse... É um sorriso, é uma resting face, né, que chama, tipo... Ele só era feio mesmo, não. Cara, tem um colega meu que é russo. Eu vou levar amanhã um livrinho de piada e vou testar no trabalho. Pode crer. Ver se ele vai dar risada também, se ele vai ficar quieto. Estilo, né? Tu também passou por isso, Delboni? De interpretarem errado por, sei lá, o jeito que se expressa? Amsterdã tem muito estrangeiro, né? Então... Porque eu fui umas vezes pra Amsterdã e o pessoal é bem mais sei lá, mais aberto, mais extrovertido, né? É um pouco diferente da Alemanha. Mas tu teve algum problema ou alguma situação também? Eu tive, mas eu não generalizaria, eu não sei se é algo comum com holandeses, mas aconteceu um negócio muito bizarro comigo logo no começo, assim, a gente tava... Lá eles têm uma cultura, acho que na Europa em geral, mas, tipo, dá o horário de trabalho, acabou, né? Tipo, fechou aqui, tá pegando fogo a lojinha, os caras fecham a porta e deixa pegando fogo, e é isso aí, e tipo, normal. E aí um dia, acho que logo no começo, nos primeiros meses, assim, bem no começo, eu tava batendo um papo com um dos meus pares lá, que trabalhava comigo direto, que era holandês, e que por sinal é bem difícil, parece, achar desenvolvedor holandês e tal, então, tipo, né, e ele era um dos founders e tal. Mas enfim, a gente tava conversando alguma coisa que foi, tipo, na linha do Rodolfo, assim, tipo, um negócio que ele tava falando muito interessante, e eu, putz, legal, tal, e a gente trocando uma ideia e tal, e aí deu, tipo, 6 horas lá, tipo, acabou o horário de trabalho, ele parou o que ele tava falando, tipo, do nada. De novo, não vou generalizar, não sei. Mas ele parou e começou a pegar as coisas da mala e tal. E eu falei, beleza. E aí eu falei assim, você vai fazer alguma coisa agora? Ele falou, não vou fazer nada agora não. Falei, vamos continuar lá em cima no prédio onde a gente trabalhava, tinha um bar, né? Eu falei, vamos continuar a conversa lá em cima, vamos pegar uma cerveja, a gente troca uma ideia, vamos... Aí ele, não, a gente ainda não se conhece direito pra isso, não. E aí, tipo, pegando as coisas, guardando, e foi embora. E eu fiquei, tipo... Tá. Aquele olhar de tipo, a gente não se conhece, cara. Tipo, o que você quer comigo? Exatamente. Eu falei, beleza, cara, desculpa aí, alguma coisa. Não, falou. E aí no outro dia normal, assim, ele chegou normal. E eu cheguei mó, tipo, cara, será que ele achou que eu tava dando em cima dele, sei lá, alguma coisa? Mas, tipo, e ele chegou normal e eu normal, assim. Mas, tipo, foi muito estranho, assim. Eu falei, caraca, que estranho. Aí eu comentei com algum amigo meu lá, alguma coisa, o cara falou assim, comigo já aconteceu algumas coisas assim, eles são bem secos, eles têm
lance de se aproximar, que é parecido até com o que o Rodolfo falou também, de a gente não demora muito para você se relacionar, mas quando a gente se relaciona, a gente é muito amigo, a gente pode contar com a gente, tal. E aí essa pessoa falou isso para mim, falou, pode ser que tenha algumas situações, porque é isso, eles são muito fechados no começo e depois eles vão se abrindo. E aí no fim eu consegui tomar uma cerveja com ele, mas pô, Uma vitória. o primeiro dia foi bem estranho. Virou seu objetivo de vida, né? Eu falei, não, vou conseguir. Hoje eles vivem juntos, são casados até hoje. Parabéns pela persistência. Legal, acho que agora tá ainda muito na vida pessoal, né, assim, mas e como que foi com o trabalho, né, porque você já tinha experiência no Brasil, não foi tipo, acabou a faculdade, foi trabalhar fora, então vocês tinham como comparar. Rafael, tu sentiu muita diferença, assim, de como que foi trabalhar em equipe lá? Sim, acho que a primeira coisa é que, como vocês falaram, né, a Holanda é um país que tem pessoas de todos os países ali, né, um centro, e eu acho que o primeiro desafio foi isso, acho que o clash cultural foi o maior, então tinha argentino, tinha uma pessoa da Índia, tinha holandês, aí depois tinha eu de brasileiro, acabou chegando outro brasileiro depois. Então, a primeira coisa acho que foi isso. Então, até inferir no rosto, assim, quando a pessoa tá querendo ser sarcástica, essas coisas assim, ou algumas coisas, isso foram dificuldades mais do que profissionais, né? Acho que também pessoais, mas também na profissão é importante, né? Você saber se a pessoa tá sendo séria quando ela tá falando alguma coisa ou não, né? Então, eu tive esses impasses maiores, assim. E tecnologia, eu tava trabalhando no Brasil antes de ir para lá, numa empresa que era muito focada em qualidade, assim, tipo, qualidade, em teste, integração, rodando, pipeline, coisa linda, e tipo, a gente nem falava que era uma consultoria de software, a gente falava que era um ateliê de software, porque, nossa, enfim. E aí quando eu fui para lá, lá na empresa que eu tava era bem diferente, assim, né? Então era um software legado e a ideia era migrar ele para outra linguagem e tal, mas assim, era essa preocupação com qualidade e parecia muito distante. E com as pessoas que eu falava, que trabalhavam lá também, eu não via isso também, assim, né? Mas assim, eu tava no mundo de startup, tava num prédio de startups, né? Então, tudo bem que hoje eu trabalho numa startup, eu vejo que dá para fazer isso também com qualidade, mas enfim, né, no momento que eu estava vivendo, eu vi isso, assim, que lá as pessoas, as empresas que eu estava perto, todas não tinham muito esse careness com preocupação com qualidade e desenvolvimento de software legal, assim, era mais uma coisa de vamos chipando, vamos entregando e vamos vendo se vai rolar. Mas acho que isso, assim, em geral. Era o famoso Go Horse Driven, né? Exatamente, vamos fazer, né? E tem que pivotear. E fala, putz, mas eu acabei de quebrar o sistema tentando fazer o outro pivot. Agora isso aqui ferrou, Mas tu tem algum exemplo concreto, assim, que tu lembra de esse choque cultural? Tu falou um pouco da expressão, mas tu consegue lembrar de algo mesmo que tu falou assim, puta, talvez no Brasil isso teria sido mais fácil fazer? Ou como as pessoas se relacionavam, assim? Eu acho que a interpretação de pedido, sabe? Ou de coisas de, tipo, importância, assim, que às vezes ficam umas coisas no ar, né? Boa, que, tipo, às vezes você tá falando com alguém e aí, tipo, você tá falando com o Project Manager, por exemplo, e aí a pessoa fala alguma coisa e ela faz uma brincadeira do tipo, esse sistema podia ser assim, mas ele podia ser assim, né? E volta. E aí você fica, tipo, ela tá falando que ele podia ser assim, era pra ser assim, ou ela tava brincando, sabe? E esse tipo de inferência era o que eu mais senti dificuldade, assim, no começo, assim. Eu acho que por culpa do inglês também, mas, Sim. tipo... E outra coisa também, que era, o inglês não era a língua nativa de ninguém ali, praticamente, né? Então, tipo, você tinha o seu inglês par, a pessoa também não era, né, fluente. Quer dizer, todo mundo falava bem, mas, tipo, né, não era a língua natal de todo mundo. Então... tinha não era tão liso, assim, né? Quando você tá numa empresa que todo mundo tá falando a mesma língua ali, brasileiro, português, e aí, tipo, você vê que pelo menos flui muito mais esse tipo de conversa, coisa de projeto, esse tipo de decisão, né? Foi, eu acho que o que eu mais senti, assim. O inglês é interessante que a gente tem de sotaque brasileiro muito mais fácil, talvez o italiano e o espanhol também, eu acho até relativamente fácil, mas quando muda alguém, aí novamente vem um russo, um japonês, um indiano, aí tu precisa daquele tempinho assim para se adaptar, né? No meu trabalho, eu lembro quando chegou o indiano, chegou comigo, então a gente passa uma semana inteira juntos assim, o grupo, e no primeiro dia foi difícil, eu tava falando sim, mas depois do segundo dia tu já vai acostumando e vai esquentando, né? Então é difícil. E outra coisa, essa que tu falou de algumas coisas ficam no ar como perguntas, né? Eu tenho reuniões em inglês com frequência e no meu trabalho tem muita gente de UK, né? Do Reino Unido em geral.
e meu chefe me deu esse feedback, né? Ele é português. A minha chefe é portuguesa, manager, e o head da área, né? Já o coach lá, ele falaram isso pra mim, que ó, não só vocês brasileiros, mas nós portugueses, nós precisamos ser direto no que a gente quer das pessoas, sabe? Ele falou, quando acabar a reunião, tu precisa falar direto. Quando tiver com os ingleses, seja direto. Ele falou, já aconteceu comigo, então por isso que eu sei, já aconteceu com tal pessoa. E eu senti que tu fez um pedido meio assim, ó, não quero te fazer isso. Ele falou, não, tu tem que falar, ó, você tem que fazer isso e você tem que fazer isso. Tá todo mundo combinado? Ele falou, a gente deixa no ar, a gente sente muito isso, nós, portugueses brasileiros, entende que, ó, isso aí o cara tá falando pra ti, mas tá falando de uma forma amigável. Falou, pra eles isso precisa ser um pouco mais direto, porque a gente pode ter problema, somente quando for coisa mais sensível. Então esse é outro exemplo de... Isso é muito louco, né, Rubens? Porque eu já tive uma experiência meio que do lado inverso disso, pra gente brasileira, às vezes parece meio grosseiro isso, né? Sim, sim. Tipo, eu já trabalhei num time, mesmo aqui do Brasil, que o Product Owner lá, ele era de outro país, eu acho que ele era paquistanês, se eu não me engano. E ele era muito direto, assim, ao ponto de eu falar, cara, pô, podia falar de um jeito melhor, sabe? Ele falava assim, ó, eu quero que você faça isso, isso e isso. Tipo, então, ele era muito direto, aquilo soava meio estranho pra gente, né? A gente tem essa mania de enfeitar um pouco aquele pedido, né? Pra tornar algo mais amigável. Eu acho que quando tu sabe a intenção do cara, assim, é mais fácil, né? Difícil quando tu pensa, pô, será que esse cara é mal intencionado? Assim como ele tá falando assim, é meu chefe, mas... Quando tu vai conhecendo, até por isso que eu pergunto assim, como que foi a dinâmica de grupo, porque tu tem pessoas que são muito diretas e tu entende, não, esse cara fala assim, tá tudo bem, ele não tá sendo ignorante, é só o jeito dele mais direto. Se eu falar assim, cara, não consigo, ele vai estar de boa, ele vai entender, né? Ele não é meio chefe, assim. E aí, Rodolfo, Alemanha também, Berlim, aposto que tu teve um time bem internacional, né? Bem internacional, sim. É engraçado, várias coisas que vocês falaram, eu tô relembrando, assim, é bem isso, assim, acho que tem o lance da comunicação não verbal, que é difícil, e mesmo a verbal, ela não é um sinal com ruídos, justamente porque a maioria das pessoas não fala inglês como língua nativa, e mesmo se falar, a gente não fala inglês como língua nativa, a gente também não sabe interpretar essas ironias, e até gíria, coisas assim, né. Uma coisa, acho que o Rubens, você tinha mencionado do inglês, acho que foi o Gabriel, né? Gabriel. O meu inglês melhorou no sentido de conseguir falar um pouco mais orgânico, a língua um pouco mais natural. Porque, embora eu sabia entender e falar, eu era muito robótico na hora de falar. E eram palavras simples, né? Tipo, era uma coisa um pouco mais quadradinha, né? E eu percebo isso também lá, eu tive muito problema de entender essas dinâmicas pessoais por conta do pessoal também usar esse inglês prático, robótico, né? Me, Tarzan, tu, Jane, né? Essas coisas assim. E aí o foco é entender o que a pessoa está falando e não o que está por trás dali, né? E aí vem o lance de você externalizar isso melhor. Aí tem gente que eu achei muito legal lá, que se importava muito com o lance de entrosamento da equipe. Acabaram indo mais para uma área de agile, ou de coaches assim, de equipe e tal, de motivação. Tinha um pessoal de RH muito focado nisso também, de tentar melhorar o entrosamento das pessoas. Porque numa equipe intercultural, se você não tem confiança, já parte do momento que você não tem confiança, porque você não sabe a cultura da outra pessoa e valores morais. Não é da tua tribo, então, né? De certa forma. Tu fica exatamente. Assim. Tu quer fechar com os brasileiros, mas numa empresa eles têm que... E uma coisa que eu tentava evitar muito, né? Porque é muito fácil você cair nesse lance de fechar com pessoas que você conhece, até a gravidade meio te atrai com pessoas que você tem cultura parecida, e isso causa um grande problema, assim. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que passou por isso, não passei, mas era uma empresa que era a maioria israelense, e todos eram muito unidos nesse sentido de falar a língua deles, tudo, né? Então, assim, mesmo pessoas de vários países eram minoria ali na empresa, falava-se hebraico. E as pessoas que não falavam hebraico, assim, o pessoal não traduzia, assim. Então ficava um negócio muito estranho, né? E aí, lógico, isso é o extremo. Entre isso e ter uma cultura bem natural, que você tenha pessoas que se confiam umas nas outras, tem um espectro grande ali de coisas que pode rolar. Então é bem difícil, assim, mesmo. Sim, eu sinto que faz diferença até aqui em Portugal, porque eu tenho colegas de trabalho portugueses que eu vejo eles fazendo esforço para falar do meu jeito, às vezes, sabe? E eu acho isso bem legal, eu me sinto bem-vindo. Todas as letras. Não só isso, porque isso daí fica muito ruim. A gente já fez
tipo, bebendo, falou, vamos agora, por 15 minutos, a gente só fala com sotaque português brasileiro e vocês com brasileira, e foi ridículo, então, é difícil. Foi ridículo pros dois lados. Um português falando com português. Eles começavam falando galera, e a gente tentava falar assim, mas eles falavam, cara, vocês só estão mudando o sotaque, ou só estão mudando a voz, porque não parece nada. Mas assim, às vezes eu já vi pequenos detalhezinhos, né? Normalmente eles falam fish em vez de legal. E a pessoa fala assim, tá legal pra ti isso aqui? Sabe? Eu vejo esse detalhezinho e falo, pô, me sinto bem, né? Então é o que tu falou. Quando tu tem um grupo que é outra língua, porque já é português, qualquer detalhezinho assim, eu já acho que pra mim não passa despercebido isso, assim, de me fazer sentir bem-vindo. Imagina outra língua, se um grupo se fecha em outra língua. Eu já tive um grupo com... Mas aí foi conhecido assim com gregos, né, que eles falavam em grego toda hora, mudava pra inglês e falavam assim, caramba, esqueci, foi mal, vamos voltar pro inglês. Ficava, aí, cara, aconteceu isso acho que na quinta vez, eu mandei uma mensagem pra um amigo meu, falei, me liga aí, tá ligado? Eu tava no grupo de grego, falei, me liga aí, e aí eu dei essa desculpa, eu vou encontrar com os amigos, juro. Porque tá uma situação de merda, imagina todo dia tu trabalhando com isso, né, então... É bom nessas empresas que tu tem alguém que tá proativamente, né, tentando... tomar conta da cultura. Mas falando ainda, como o Rafael deu alguns exemplos, né? Tipo, um pouco mais prático do que aconteceu. Tu tem algum, assim, também, que tu lembra que... Teve uma parada interessante que aconteceu. Eu tava num projeto que não tava muito legal pra mim, assim, tava me desafiando e a equipe também não tava bem legal. E eu tava jogando ping-pong com um cara lá, né? Aleatório. E ele mencionou, cara, eu vou, preciso te falar, pouca gente sabe, mas eu tô indo embora, tipo, mês que vem, assim, né? 2 meses, lá em Berlim. Então, imagina, o cara tava há 2 meses já com aviso prévio, e no último mês ele começou a contar pro pessoal e ele me falou. Falei, cara, mas você é o único cara que mantém um sistema lá de royalties, né? Uma parada bem importante, assim, que era uma conta que basicamente que a empresa fazia pra saber o que eles iam pagar pros artistas, né? E o sistema era, tipo, ele mais um cara, o cara meio que foi para outro projeto e ele ficou sozinho e ele ia sair. Eu falei, pra quem você vai entregar? Ele falou, eu ainda não sei. Você quer? Eu tava desesperado pra sair da equipe, eu falei, pô, rola aí. Não, senta aí comigo, a gente vê e tal. E fala com um dos PM que tá meio que tomando conta disso on the side, né? Era uma coisa meio que um side project ali. E aí eu peguei todos os detalhes com ele e tal. E aí eu comecei a pegar, fazer, e aí, pessoal, aí a gente ia lançar um produto bem grande, que era, inclusive, pagar, você poder ter membership na empresa e poder ter mais tempo de listening e tal, e aí esse dinheiro ia ter que ser alocado junto com esses royalties para pagar os artistas. E aí sim começou a dar mais foco no projeto, e aí contratamos mais gente e tal. E teve um dia que era a decisão de onde esse projeto ia ficar, porque tinha o escritório da Alemanha, que era o headquarters, e tinha um escritório de engenharia em Nova York também. E aí eu me senti um pouco assim, porque eu não fui chamado para reunião, eu tava com várias ideias de como fazer o projeto, e eu não sentia que eu tava ainda, que eu tive a oportunidade de falar. Então assim, eu não sei se, eu contando, talvez vá parecer meio ousado, mas para mim não foi na época. O que eu fiz? Eu entrei no calendário, no Google Calendar lá do meu PM, eu vi onde era um dia ser reunião, que era na sala do lado, na hora e tal. Às 3 horas cheguei e tal, entrei na sala e esperei. E aí começaram a entrar, e aí eles, beleza. Tá, tudo bem. Aí veio o CTO, veio o cara lá de Nova York, e o pessoal nunca questionou, tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Porque eles sabiam que eu tava tomando conta do projeto. Só que não era pra eu estar na reunião ali, tipo, claramente eu não tinha sido convidado. Mas eu entrei, eu até falei, cara, eu vou participar porque eu queria falar umas coisas, assim. E aí eu senti que isso foi uma afronta, no sentido, assim, não chegaram a ficar ofendidos, mas acharam muito ousado. Falaram, nossa, caramba, depois, né, tipo, meses depois de eu conversando com as pessoas, viram que eu era, tipo, boa, tranquilo e tal. E aí, cara, eu achei muito louco quando você fez isso, tipo... E na época que ele falou isso, o PM, né? Ele já tava com uma relação comigo assim, então ele falou, foi da hora que você fez isso. Mas na hora eu percebi que, né, ele não falou isso, mas na hora eu tenho certeza que ele se sentiu um pouco assim, nossa, esse cara é meio agressivo, né? Ele entrou numa reunião que não era pra ele estar. Falaram de salário da galera, falaram de, tipo, que tipo de coisa ia funcionar pra ter até contractors fazendo o projeto, porque tinha que ser feito rápido. Queriam colocar pra Nova York, e aí eu falei, não, aqui tem, pô, a gente consegue pegar essa pessoa e tal... E eu tava way over my head, sabe? Essa expressão, tipo... E até hoje, pessoas que eu mantenho amizade e tudo, se mencionar isso, elas vão lembrar. Cara, eu lembro, o dia que o Rodolfo deu crash naquela reunião, eu falei, cara, pra mim isso foi normal, tipo, eu queria falar disso e tal. Então isso é uma coisa que foi um lado oposto, né? Tipo, eu fazendo uma coisa que pra mim parecia mais natural, foi meio que uma ousadia, assim, né? Pra eles. Deu tudo certo no final, tá? Mas acho que foi um exemplo disso, de cultura, assim. Pô.
Boa, Rodolfo. Eu acho ousado, cara, até pra aqui pro Brasil, cara. É engraçado que assim. Não, eu entendo que... Mas como você sempre foi ousado, pra mim foi normal. Foi normal, Rodolfo. Ousadia e alegria, né? Eu acho que o contexto lá não Caraca. pareceu tão ousado quanto eu falei, porque sim, eu já sabia que ia rolar a reunião, embora eu não tinha me convidado, tipo, eu sabia que iam decidir aquilo e a porta estava aberta, sabe? Enfim, na época... Sim. Tava tudo pronto pra você Dava tá pra lá. fazer, mas eu senti que foi realmente... Cadeira do Rodolfo. Os brasileiros nem se importaram muito, inclusive. Os brasileiros falaram, cara, os caras acharam muito louco, mas eu achei normal, achei que você devia estar lá mesmo e tal. Só esqueci de colocar você na reunião, sabe? Tipo, Sim. normal, assim. Caramba. E Rodolfo, linkando muito essa história aí de você invadir a reunião e tudo mais, como é que foi o seu processo de evolução de carreira lá na Alemanha especificamente, assim? Porque eu sei que você trabalhou como data engineer lá, por exemplo. Teve alguma outra mudança de posição assim que foi relevante lá? E como que foi você fazer essas mudanças, se houve, assim, sabe? Estando numa cultura diferente. Sim. Nossa, realmente foi complicado. Porque lá eu não tive muita... A gerência lá na empresa era um pouco... Eu tô falando mais da SoundCloud porque foi o período mais relevante que eu tive lá. Mas também teve a Nubank, viu? Teve uma parte da Nubank também em Berlim que teve umas coisas lá também. Mas de gerência na SoundCloud foi meio turbulento porque, além de eu ter essa mudança de equipe, a estrutura de gerência na SoundCloud não estava muito madura ainda. As pessoas estavam se movendo ainda, tentando entender como fazer esse trabalho de gerência, principalmente para engenharia, que é uma coisa que a gente sabe que meio que tem uma coisa específica ali para gerenciar, tal, que é o aspecto técnico. Então, para mim, foi difícil. Eu acho que no final, olhando para trás, eu acabei assumindo uma posição de liderança sem saber, sem ninguém me falar e sem eu estar pronto. Então, eu julgo como sendo caótica a experiência de liderança. A liderança minha foi assim, eu tinha mais contexto do projeto e a vontade para fazer, só que a organização era zero, porque eu não estava com esse foco. E a pessoa que estava gerenciando a minha equipe e tal, estava gerenciando também outras equipes. Então, tinha muita coisa para fazer e a minha equipe acabou... Talvez até a pessoa, né, tipo, parece que ele sabe o que ele tá falando, então vou deixar eles se resolverem. E aí ficou um pouco caótico. Então, assim, eu lembro que a gente ficou uns meses patinando, assim, por falta desse handover mais formal. Agora você vai ter um papel de líder técnico, então vamos melhorar nessa parte, qualquer coisa, né, pede ajuda e tal. Então, pra mim foi complicado e talvez se eu tivesse um pouco dessa noção de que lá não é uma cultura que nem aqui, que as coisas são muito mais explícitas, eu talvez não teria tanto receio de deixar isso explícito, de chegar e falar, olha, eu tô percebendo que eu tô fazendo um trabalho de emergência. É certo, é errado, tipo, o que você espera de mim, né, tipo, o que eu faço? Essas conversas, até aqui no Brasil, me faz conseguir trabalhar mais fácil com as pessoas ao meu redor, né, de ser um pouco mais direto, então... E você acha que isso foi um aspecto, então, de lá, assim, você não acha que mesmo lá na Europa eles deixaram isso mais explícito e foi... Foi. Faltou um pouco de organização da empresa? Eu acho que sim. Qual foi o seu feeling? Principalmente estando no Nubank depois. Não, foi exatamente isso. Até porque classificar a experiência como europeia é até difícil, porque a empresa estava na Alemanha, mas eram pessoas de vários lugares. Inclusive, tinha muita gente dos Estados Unidos envolvida também. Então, é difícil falar que... Eu acho que sim, se fosse uma empresa mais alemã, talvez no caso, né? Porque eles são bem rígidos com organização e tudo. Até às vezes rígido demais, o Vinícius deve saber falar aí também. Acho que isso estaria mais claro, mas talvez também de uma maneira um pouco mais engessada, né? Lá tinha muito lance de liberdade e autonomia, só que acho que foi levado para um nível extremo de desorganização. Tal. Que o pessoal é bem mais organizado, tipo, bem mais direto, né, Rodolfo? Tu ficou 5 anos lá, tu deve ter percebido. Tipo, pra ter uma noção, pessoal, os caras vão organizar as férias, eles já têm as férias planejadas do próximo ano, então às vezes a reunião que era pra tu ter ido, eles não te chamaram porque eles tinham marcado a reunião e tu nem tava na empresa ainda, eles tinham marcado há 3 anos atrás, porque eles são bem organizados com essa parte. Sim. E eles são bem diretos também, então é um pouco difícil de você trabalhar ao mesmo tempo, é fácil, porque se alguém vai te passar uma tarefa que você não tem que fazer, eu falando por experiência de trabalhar em empresa alemã mesmo, que meus colegas são todos alemães, eu fui o primeiro estrangeiro a vir, eles simplesmente falam, não, eu não vou fazer isso, porque não tá no meu... Não, eu não tenho que fazer isso, não é minha responsabilidade. Se passam alguma tarefa que é impossível, ninguém vai tentar dar o jeitinho brasileiro de fazer horário, os caras vão falar, cara, não dá pra fazer, eu preciso de 1 mês, não uma semana. Então, às vezes, por ser uma empresa mais, a SoundCloud, né, mais internacional e não tão, assim, alemã, tenha ficado um pouco... meio que dúbio pra você, né? Se você tinha que fazer esse papel ou não. Porque eu acredito que seria mais direto, né? Sim, com certeza. Eu classificava a empresa de São Francisco em Berlim, pra mim, né? Essa parte, né?
E a Nubank foi outra história, que a gente pode também falar, mas acho que também teve o aspecto brasileiro, que também é outra coisa que não caracteriza a empresa como europeia. Aliás, né, Nubank, nada a ver. A empresa brasileira de início ao fim, hoje mais internacional, mas naquela época E bem... você, Delboni, quando você esteve lá na Holanda, assim, você teve alguma mudança de carreira lá trabalhando na mesma empresa? Ou você se manteve na mesma posição? Basicamente a mesma posição. Eu vi muito a decadência da empresa, assim, porque na verdade eu entrei num ramp-up de investimento, né, e aí a gente começou a torrar dinheiro para fazer valer, e aí depois ela começou a cair, né, então você vê os dois lados, assim, né, então quando eu entrei tinha muito dinheiro, tinha muita gente, e aí a ideia, então, quando eu entrei era migrar o sistema que estava no legado PHP para um outro microserviços em outra linguagem. E aí meu job era esse, né? Pegar as coisas, entender o sistema legado, quebrar em pedacinhos e ir migrando para a linguagem nova. E aí, conforme a grana foi queimando, foi saindo a galera, aí saiu todo mundo que mexia com PHP, e aí como eu tinha eu tava lendo PHP para fazer a migração, falaram, para de migrar e começa a dar manutenção aqui no legado. Então foi, mas assim também não dá para caracterizar como uma coisa de empresa em geral, né? Mas eu acho que é mais de startup mesmo. E aí você começa a ver gente saindo e parte de cultura assim. Então vai teve essa ondulação assim. Uma coisa interessante que aconteceu, eu sou bem lesado assim no sentido de eu não pesquiso muito. Quando eu fui para lá, eu não pesquisei nada, não sabia nada, nem sabia que era Holanda, cara. Pra falar a verdade, eu só fui tipo, vou, legal. E aí, eu lembro que no meio dessas paradas, eu falei, cara, não tô feliz aqui. E tava pra vencer meu contrato de 1 ano. E aí eu falei pra algum líder lá, falei assim, não tô muito feliz, eu tô pensando em mudar de empresa e tal, né? Alguma coisa assim, porque não é o que eu quero trabalhar, essa tecnologia não é algo que me agrada e tal. Aí ele, beleza, mas a gente vai então te dar um contrato de tipo indeterminado, tempo indeterminado. O que você acha disso? Aí eu falei, pô, mano, nossa, que bosta, né? Tá ligado? Tipo, contrato, tipo, pra mim, ok. Aí eu lembro que eu conversei isso com uma amiga minha, assim, lá uma holandesa também, que já trabalhava comigo. Eu falei, então, aí os caras só me ofereceram um contrato de tempo determinado. Ela, você é louco? Com isso aqui você compra uma casa e não sei o quê. E eu, tipo, eu já tinha negado, assim, tipo, eu falei, nossa, mano. Tipo, eu nem sabia que era algo, tipo, mega blaster, assim, mas enfim, eu acho que foi o mais próximo de um upgrade que eu tive de carreira, foi isso aí lá, mas é isso. Mas por que dentro desse contrato indeterminado tinha alguma coisa salarial envolvida, assim? Não, é que tipo, parece que quando você vai financiar coisas lá, se você tem um contrato de 1 ano, ninguém financia nada, porque se tem um contrato de 1 ano, você é expat, né, você é um expatriado, eles vão, tipo, ninguém vai querer financiar, um banco nenhum vai falar, vou financiar uma casa, você vai fazer alguma coisa aqui de long term. Quando você tem um contrato que não tem tempo, é meio que como se fosse um green card, entre aspas, né, tipo, bem aspas, vários aspas, mas, e aí você tem alguns benefícios como se você fosse um residente lá, né. Então, eu não tenho nada, não tenho passaporte nenhum, eu só fui de passaporte brasileiro mesmo com visto, né, de trabalho. Então... E eu não sei aí, tipo, na Holanda como que é, mas aqui na Alemanha, se tu tem contrato indeterminado, tipo, tu só perde o emprego se você quiser, porque é muito difícil mandar embora. Eu acho que na Europa, em geral, mas na Alemanha eu tenho certeza que é quase impossível. Você tem o período de teste, que é o Probezeit, de 6 meses, e aí você pode ser demitido, se você fizer qualquer coisa, é muito fácil você ser demitido, mas se você passou por isso e tem um contrato, cara, tu não consegue ser demitido, você tem que ser muito bom para os caras te mandarem embora. Então, para financiar as coisas, para conseguir renovar o seu visto de permanência, é muito fácil, né? Por isso que a holandesa deve ter não deve ter entendido porque que não aceitou, né? Exatamente, eu sou muito lesado, mas enfim. Mas tu queria voltar pro Brasil, né? Porque tu falou que não tava feliz, então nesse momento já começou a pensar nisso. Na verdade, assim, não foi nem por emprego, eu tava querendo mudar de empresa na época, não tava nem querendo sair da Holanda na época, assim, porque o país é bem legal, mas o que tava acontecendo foi uma série de fatores na minha vida, assim, né? Na época eu tava com uma parceira, que ela tava morando comigo, e ela trabalhava com comunicação, com muita coisa que envolvia a língua portuguesa aqui no Brasil, quando a gente foi pra lá, né? Então, o trabalho dela era toda a faculdade dela era voltada pra língua portuguesa, e por mais que ela falasse inglês e tal, não dava pra fazer nenhum, tipo, porte pra lá, né? Teria que fazer tudo do zero, né?
E aí ela teve muita dificuldade para se encontrar. E o fato de... Ela continuou trabalhando... Olha só, né, que curioso. Ela trabalhava remoto pro Brasil de lá, porque ela conseguia fazer uns trabalhos de marketing, essas coisas. Então ela continuou trabalhando e ganhando em real. Só que ela começou a se isolar, né? Hoje a gente se separou, não tô mais com ela, mas tipo, ela se isolou muito, assim. E era muito difícil, porque eu voltava do trabalho, então, tipo, poucas coisas. Então ela não tinha uma vida fora do nosso relacionamento. E era muito difícil ela encontrar emprego lá também, mesmo só com inglês. Se ela queria falar alguma coisa, tinha que falar holandês, por mais que é uma cidade imensamente, né, todo mundo fala inglês lá, todo mundo mesmo, mas se você quer algum trabalho que tem comunicação, eu não sei o que eles pensam, mas eu acho que, tipo, pô, se vier um holandês aqui, você tem que falar em holandês com ele, sabe? Se você tá atendendo uma loja, alguma coisa assim, né? Então era muito mais difícil, né? Ela tinha que passar pela curva do holandês, assim. E aí teve esse lance que começou a calhar muitas coisas juntas, né? Teve esse lance da startup começar a meio que falir, e aí ter trabalhar com coisas ruins, que eu não tava muito afim. Ela já não tava muito feliz, a minha mãe tava com problema de saúde aqui, aí eu falei, cara, parece que o mundo tá convergindo para mim voltar, assim. Aí eu voltei pro Brasil de férias. Aí eu fui numa empresa que eu tava antes trabalhando, que era a Lambda, tava tomando um café e um dos CEOs passou da Lambda e falou, você tá aqui, pá, vamos conversar, não sei o quê. E aí ele falou, quando você quiser voltar, você volta aí. Se você quiser voltar amanhã, sua cadeira tá ali, ó, tá quentinha ainda, brincando e tal. Eu falei, não, é sério que você tá falando? Ele falou, não, é sério, tá, pode voltar a trabalhar. Aí eu fiquei com isso na cabeça, aí eu falei pra minha parceira na época, ela falou, vamos, então, vou voltar, assim. Acho que meio que deu meio que isso, assim, mas eu ainda tentei antes de voltar, eu tentei fazer umas entrevistas, mas aí, sabe quando você já tá com uma outra coisa na cabeça, então você não tá com a cabeça muito focada para entrevista, essas coisas, aí acabou não rolando, assim. E, inclusive, aí só um paralelo muito grande, assim, que a última entrevista que eu fiz na Holanda foi para uma consultoria de software parecida com a Lambda, que eu trabalhei aqui, e eles trabalhavam com Clojure. E aí, tipo, na época eu tava estudando Rust e tal, e tava mal empolgado. Nossa, não sei o quê. Aí o cara falou pra mim assim, no final da entrevista eu fui reprovado, porque eu nunca tinha ouvido falar de Clojure e tal, mas ele virou pra mim e falou assim, você deveria estudar Clojure. E aí, tipo, ficou isso na minha cabeça. Aí eu voltei pro Brasil com isso, e aí eu comecei a estudar Clojure, nem sabia que o Nubank, nem sabia o que era Nubank. Aí, tipo, comecei a estudar Clojure, aí depois eu falei, pô, legal, gostei pra caramba. Como eu faço pra ganhar dinheiro com isso? Aí eu vi lá, tipo, Nubank usa Clojure. Eu falei, vamos ver como que é essa empresa aí. E aí, tipo, no fim foi uma última mensagem que acabou voltando tudo e eu tô onde eu tô por causa dessa última entrevista, assim. É, tipo, muito bizarro. Né? Caramba, que conexão, né? As coisas na vida, né, que, sei lá, às vezes tem aquele momentinho, assim, que se tu não abraça, né, tu não tinha noção do que ia estar fazendo hoje, mas não estaria fazendo o que tu curte, né? Porque tu hoje... Agradece esse cara, não sei se tu falou com ele, mas eu acho que é o tipo de coisa que seria bem legal tu chegar depois de um tempão, mandar um e-mail, sabe? Não sei se tu tem ainda contato da empresa e falar, tu falou aquilo naquele momento, eu tava pensando se voltava ou não, resolvi estudar e arrumei um trampo legal, assim. Eu já tive gente que mandou mensagem pra mim depois de um tempão, assim, por coisas pequenas, assim. Teve uma, na verdade, que, pra mim eu achei muito louco, 3 anos depois, assim, eu falei, cara, nem imaginava que aquela conversa te ajudou nisso. Faz tempo já isso, mas eu achei muito top. Tem meio até hoje, assim, né? Porque assim, a gente faz isso várias vezes na vida, mas acho que ninguém nunca fala, né? Então essa é a diferença. Eu mesmo acho que nunca falei pra ninguém essas paradas. Mas uma coisa que eu tava pensando aqui, quanto tempo tu ficou na Holanda mesmo? Foi 1 ano e, tipo, quase 5 meses, assim, ao todo. Assim, 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio. É um tempinho, né? Dá pra tu entender a cultura e tu já saber se tu quer voltar ou não, né? E essa parada do companheiro ou companheira pega muito, né? Teve algum outro episódio que a gente estava gravando que nós conversamos sobre isso, que volta e meia alguém me pergunta, principalmente da Alemanha, uma vez um cara também da Singapura, falando, né? Perguntando de como que é Portugal, muito por isso. Ou era marido ou namorada. Eu tenho até uma amiga que ela conseguiu trabalho no Canadá, por Toronto, não em Toronto exatamente, mas numa cidade próxima, que ela voltou porque falou, meu marido não fala inglês, ele tá com dificuldade lá, né, tipo, de se relacionar, apesar de ter muitos brasileiros, ele no geral não tava feliz porque não conseguia um trabalho por causa do inglês, etc, e ela voltou, então tem que estar muito alinhado, né, tipo, ainda mais quando tu vai com outra pessoa, tu tem uma responsabilidade ali a mais que é muito difícil, né, de segurar. Dá pra gravar um episódio só sobre isso, né? Porque realmente é difícil, é uma cultura que você tem que talvez pra quem está trabalhando é mais fácil ali, porque você vai ter aquele convívio social, por mais que seja diferente, né?
e às vezes quem vai junto com você nem sempre está trabalhando em coisas ali da sociedade e acaba sendo bem difícil mesmo. E tu tem uma coisa que, como desenvolvedor de software, normalmente a gente é mais bem visto em outros países do que outra pessoa que pode fazer um trabalho, sabe, que tu ganha bem menos, assim, né? Tipo, a gente já vai com um currículo diferente. E aí tem gente que eu já conheço casos que sente um pouco disso, de, pô, no Brasil eu tinha emprego X e aqui meu marido consegue emprego, eu tenho que começar do zero, eu tenho que recomeçar a faculdade. Então isso acaba pesando, né? É uma coisa pra se pensar. Claro que dá pra testar, vir e não gostou, volta que nem que você falou, assim, também não tem, sei lá, às vezes a gente glamoriza muito isso, né? Mas, Rodolfo, tu ficou um tempo a mais lá, né? Foram 5 anos ou um pouco mais que isso, né? E quando que tu sentiu que deveria voltar pro Brasil e tu teve alguma motivação forte, assim, que te fez repensar o teu estadia lá? Porque parece que 5 anos tu já tá, né, de certa forma, enraizado ali, né? Já foi tempo suficiente para absorver a cultura, a comida. Eu acho que mais ou menos, né? Depende de como foi esses 5 anos, né? Mas sim, é tempo bastante para talvez até entender a minha relação com o país, a minha relação com a cidade. Foi 5 anos em Berlim, né? Tipo, não foi 5 anos na Europa no geral, então deu para conhecer bem, assim, o que eu gostava ou não de Berlim. Mas eu acho que o ponto principal foi um momento ali que a minha esposa tinha voltado para cá, a gente estava junto ainda tudo, mas ela tinha voltado por conta da carreira dela. Bem lance que vocês falaram mesmo de ter que ter muitas estrelas têm que alinhar para conseguir os dois irem, né, e conseguir ter uma vida sustentável e produtiva lá. Então ela, pelo conta da carreira dela, ela voltou para cá. O plano é que eu ia voltar depois também, só que a gente sabia quando, né? Então, como a gente já tinha feito isso antes do casamento, eu fui para lá, para Alemanha, e só depois que a gente se casou ela foi lá mudar comigo, então a gente conseguia manter esse relacionamento à distância, embora era muito difícil, né? Foi uma prova até do relacionamento. Uhum. Mas eu diria que, pra mim, foram 2 coisas que casaram, né? Eu não estava muito feliz na equipe onde eu estava, lá no Nubank. Eu sentia muito... Isso é um assunto bem grande também, né? A desconexão com a empresa no Brasil. A empresa no Brasil era o único headquarters da Nubank na época, era físico, né? Não tinha esse lance de remoto na pandemia, todo mundo ia pro escritório, então tinha muita conexão com as pessoas ali, elas ali. Berlim era um escritório de satélite, ele era 5 pessoas, depois virou 8, 12, e mesmo assim era um escritório de engenharia, né? A Nubank não lançou um cartão nem conta na Alemanha, então não tinha o suporte todo de um business indo para a Alemanha, foi só algumas pessoas. Então, para todos os efeitos, a gente estava em casa. Então imagina 5 pessoas em casa com 500, 1.500 pessoas num HQ, no escritório, que tem um monte de coisa legal para fazer, que tem direto evento e palestra e tudo. Então a gente se sentia muito desconectado. Isso foi melhorando ao longo que a empresa começou a investir nisso, mas já chegou um momento que eu já estava não estava muito feliz. Juntou também o momento de eu não estar muito feliz com a cidade. Eu estava começando a achar que eu tinha já meio que conhecido, feito as coisas que eu gostaria, mas Berlim especificamente não era uma cidade muito para mim. Eu via muitos extremos, né? Eu via famílias com filhos, então isso é uma vida boa para se ter lá se você desse lance, ou se você é super baladeiro e quer tipo rolê de rua, tal, isso tem bastante lá também, tem umas melhores baladas da Europa, tal. Eu não era nenhum dos dois, eu era no meio, assim. Então eu ficava um pouco meio que não achava meio que as coisas que me agradavam, né, lá. E eu vim pra cá pra visitar, eu não sei se é coisa sentimental com Santos, né, ou até Santos ser, né, Santos é da hora, eu gosto muito. E aí acho que daqui eu falei, puxa, vamos pensar na minha vida, numa coisa que eu até conversei com o Gabriel outro dia, o meu dia a dia, como seria aqui no Brasil, né, agora que eu consigo eu cresci na carreira, eu consigo, felizmente, né, ter uma carreira legal aqui, consigo um salário bom e tal. Será que eu não teria uma vida até mais confortável aqui, sabendo de todos os problemas do Brasil, sabendo de todas as imperfeições? A minha vida, o meu dia a dia pode ser uma coisa legal. E também vi o lance de poder ajudar um pouco a indústria aqui. Primeiro, a indústria de software. Não vou falar que eu vou ajudar o Brasil, porque isso é muito difícil, não é uma coisa uma pessoa só consegue fazer. Mas, eu vou fazer o que eu posso para ajudar a indústria a começar a trazer um pouco do que eu aprendi para cá. E estando aqui, eu me sinto meio que eu estou devolvendo um pouco assim, do que eu aprendi. Então, teve um pouco desse sentimento também. E aí eu decidi voltar. Felizmente, o que aconteceu foi que eu conversei com a Nubank. Foi a Nubank e uma outra empresa que eu estava prestes a vir para cá, mas primeiro eu conversei com a Nubank e dei meio que o direito de preferência, assim, já estou na empresa faz 2 anos lá em Berlim,
eu já conheço empresas, já me conhecem, vamos negociar, claro, beleza. Aí fiz a transferência para o Brasil. Então, para mim, foi uma volta super tranquila. Eu voltei com um emprego, né? Voltei tranquilo. Só tirei uns dias de férias para fazer mudança. E aí eu me senti bem mais feliz aqui. Agora eu estava, sabe, de volta à minha cultura, de volta à língua, de volta com os problemas também, claro. E aí eu fui achando maneiras de lidar com esses problemas, mas uma mente muito mais analítica, assim. Isso me incomoda, vou resolver com isso. Né, eu tentava parar um pouco de consumir muita notícia e ficar muito bravo, né, projetar muita coisa de que está acontecendo no Brasil, que a gente sabe que é ruim e tal, mas, poxa, no meu dia a dia, se eu trouxer essa energia para mim da maneira errada, eu só vou ficar bravo e não vai adiantar em nada. Tipo. Então, para mim, eu acho que prefiro conhecer as pessoas, tentar entender, conversar, e acho que dali eu comecei a ter mais motivação para viver uma vida mais plena aqui, né. Então aí vim pra cá assim com vontade e agora eu tô muito bem aqui. Ainda pretendo fazer alguma outra temporada na Alemanha, assim, na Alemanha não, na Europa, não sei qual país ainda. Morar um tempo lá, uns anos lá, mas eu sei que vai ser temporário, né? A gente fala realmente de voltar pra cá, essa assim, é a nossa base, né? Permanente. Legal. Acho que é isso. Cara, legal tu compartilhar isso, Rodolfo, porque dá pra fazer até um paralelo que a gente conversou no começo do episódio da empresa que o pessoal só falava a mesma língua, eu acho que era de Israel, né? Não lembro de onde. Porque acontece muito, eu tenho muitos colegas que vêm para a Europa, para a Alemanha, e aí meio que evitam a cultura, não provam a comida porque acham que é estranha, não tentam aprender o idioma, e aí realmente fica muito difícil de se adaptar, e eles, o que acontece, depois voltam para o Brasil, depois de um tempo, por até não se permitir adaptar, conhecer outras culturas, que não foi o teu caso. Pelo que eu vi, muito legal, tipo, saber que é tudo bem, fiquei 5 anos aqui, o que pra muita gente pode ser um absurdo, cara, tu tá na Alemanha, vai voltar pro Brasil, o que tu tá fazendo, eu daria tudo pra estar onde tu tá, mas é legal saber que tem que colocar a sua felicidade, né, em primeiro lugar. Sim. E saber que tá tudo tranquilo se você voltar, não quer dizer que você, sei lá, perdeu, vai diminuir na carreira, muito pelo contrário, que nem tu falou, vai poder contribuir com o país, com seus pares. Muito bacana de ouvir isso, e aí agora tá mais fácil pra mim tomar a decisão, e graças a tu eu vou voltar pro Brasil, mentira. Mas muito legal ouvir essa história, de saber que, tipo, é tudo bem, tranquilo voltar, não tem problema, vi o que eu tinha que ver, fiz as coisas que eu tinha que fazer, e se eu quiser voltar, as portas estão abertas, certeza, né, só pegar um avião, fazer uma entrevista e ver outro país e voltar. Legal ouvir essa história, Rodolfo, da hora. Sim, eu acho que é isso mesmo, assim, não tem essa. Eu acho que tem gente que fica com medo e fala, cara, vai, tenta, sei lá, não deu certo, vai, volta, sabe? Principalmente se tem um pouco mais de experiência na carreira, facilita muito. A gente... Nós temos, né, uma vantagem gigante da TI, programação e tudo que tá assim, em volta ter bastante vaga. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, porque não deve ser pra sempre. Acho que vai durar muitos anos ainda, mas sei lá, quando acaba, a gente tem que aproveitar, né, pra explorar coisa diferente, para países diferentes mesmo. Sim. Sem medo. E se conhecer também, né? Entender o que você gosta. Eu não ia conseguir tomar essa decisão 1 ou 2 anos morando lá, né? Tipo, na época que eu tava morando lá, não me conhecia tanto a ponto de saber o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Tanto que a minha volta pro Brasil foi, eu morando aqui, eu faço coisas diferentes do que eu fazia antes de ir para lá. Não só porque eu mudei, mas porque eu também me conheço melhor. Então, eu não me forço a fazer coisas que eu não gosto mais. Eu sou mais assertivo na hora de dizer sim ou não para as coisas. Isso me ajudou muito, assim, para viver uma vida mais tranquila. Então, é verdade. Acho que a gente acaba aprendendo muito, né, Rafael? Bastante. Eu ia falar, tô mais difícil também pra fazer amizades, né? Ficou igual artificial. Vai fechar. Não sorri tanto mais, né? Não nos conhecemos tanto assim. Então você não sorrindo assim, já tá bom já. Eu queria pegar então nesse ponto, e eu vou começar pelo Rafael, que tivesse que fazer uma reflexão assim, voltando pro Brasil, o que tu acha que tu mudou, assim, talvez de comportamento ou de realidade, sei lá, qualquer coisa. Sentiu alguma diferença nessa volta? Totalmente, assim, o sentimento que eu tive, acho que muitas coisas, né, acho que como o Rodolfo falou também, de hábito que você tem lá e você fala, poxa, isso é muito melhor, eu vou levar isso pra mim, né, uma coisa que, por exemplo, na Holanda, né, todo mundo sabe, tem bicicleta pra todo lado e eu sempre tive carro aqui no Brasil, então, pô, eu sempre tava com carro, pegava o carro e ia pra cima e pra baixo, e quando eu voltei, e eu morava, não sei se vocês conhecem São Paulo, mas tipo, Santo André é uma cidade periférica e tem São Paulo, né? Então eu sempre morei numa cidade que é tipo uma cidade periférica e eu ia pra São Paulo pra trabalhar.
Eu voltei, eu falei, não quero mais isso. Pegar um trem 1 hora por dia e voltar, e ter carro, e às vezes ter que pegar carro para pegar trânsito, essas coisas. Eu falei, eu vou mudar meu estilo de vida, né? Tem, tipo, pegar meu salário, alocar mais num aluguel mais caro, mas eu vou ter uma vida mais próxima da região que eu gosto. Eu vinha muito para São Paulo para curtir os lugares, tinha muitos cafés, muitas coisas que eu vinha para cá. E lá, eu acho que por ser um país menor, uma cidade menor, então você tava perto de tudo ali, né? A distância de uma bicicleta e tal. Eu falei, eu vou focar isso, né? Vou diminuir um pouco minha área de ter que andar e não quero ter mais carro. Isso foi uma coisa muito grande pra mim, assim, né? Tipo, pensando assim, hoje eu poupo muito mais vida, assim, tipo, eu tô sempre fazendo as coisas de Uber, ou faço as coisas de metrô, ou bicicleta mesmo, comprei uma quando eu voltei, que eu fiquei sentindo falta. E eu acho que eu falei brincando um pouco desse relacionamento mais frio com as pessoas, mas eu acho que é um pouco real, eu trago um pouco, porque tem umas coisas que fazem sentido, tipo, a gente é muito, né, eu falo eu como brasileiro antes de ir, tipo, você é muito aberto, abraça todo mundo e não sei o que, antes da pandemia também, né, mas, e lá eles tinham esse lance, né, de, pô, você chega numa roda, a pessoa conhece todo mundo, eles beijam e abraçam todo mundo que se conhece, e você que não é conhecido, você dá tchauzinho de longe, tipo, oi pessoal, e aí você começa a raciocinar um pouco, você fala, cara, até que você não conhece todo mundo, né? Não que eu faço isso aqui, mas, tipo, tem umas coisas que você fica refletindo e você fala, cara, mas faz sentido, né? Porque você não conhece, vai abraçar pessoas, sei lá, você não sabe quem é e tal. E eu acho que esse tipo de relacionamento. E acho que valorizar a cultura é uma coisa que também toda hora eu paro para pensar, assim, de como é mais fácil, né? Como é mais tranquilo, né? Você tá numa cultura que você não precisa ficar pensando muito de nuance, de, pô, será que isso que eu falei vai fazer a pessoa ficar magoada? Não vai. Quer dizer, eu penso ainda isso porque eu sou inseguro pra caramba, mas, tipo, né, menos um pouco, né, de tipo, poxa, será? Então, eu acho que você fica um pouco mais, menos inseguro com as coisas que você tá fazendo. Mas eu acho que, enfim, acho que de coisas assim que eu lembro mais, assim, acho que isso, assim, de um pouco de cultura de relacionamento, tentar trazer mais mobilidade pro meu dia a dia e estar perto das coisas que eu faço, assim, foram coisas bem legais, assim, e eu acho que é isso. Sim, tu comentou dois que eu penso o mesmo, um é da distância, porque eu ia de Santos para São Paulo, eram 2 horas, e aí no finalzinho, antes de mudar para Portugal, eu já tinha alugado, só que era Airbnb, né? Eu ainda tava pensando em ficar perto do trabalho e gostei. Chegando aqui, eu tô a 30, 20 minutos e achava bom, era perfeito. Agora que a gente tá remoto há um tempão, tive que ir pro escritório algumas vezes, falei, já não quero esses 20 minutos de trânsito, né? Mudou muito, eu falo, a qualidade de vida. São 40 minutos no dia, 30, né? Porque até se locomover até o transporte, mas eu consigo fazer alguma outra coisa, né? Então acho que isso eu também senti. E outra coisa também da cultura é que as pessoas serem mais diretas. Eu sempre pensei isso no Brasil, eu detesto isso de vamos chegar às 7, as pessoas chegam depois, outras depois, e tu fica naquela disputa de tá, se eu chegar primeiro eu vou esperar muito, então eu vou demorar. E aí o outro fica pensando a mesma coisa e no final ninguém faz. Ou o churrasco, vou fazer um churrasco, quem vai? Tu tem 20, não, eu vou, mas tem que ver não sei o quê. E ninguém fala, no final vai 1/3, né? Eu organizava futebol no Brasil e eu contava sempre 1/3. Era que ia assim, né, normalmente. E eu sempre tive medo de ser direto, e hoje eu tenho menos medo. Eu falo, cara, vai ou não vai? Se não vai, tá tudo bem. Só fala porque pra mim, eu tinha medo de falar isso, assim, aberto assim, falar, cara, eu detesto quando a gente faz uma parada assim, combina e não faz. Eu nunca falava, e hoje eu me sinto, tipo, muito livre, porque pelo menos uma coisa que eu vejo mais em Portugal é que eles são mais diretos. Não são tantos quando alemães, assim, mas eles conseguem ser um pouquinho mais, e eu acho que na medida que eu gosto mais do que quando eu vejo o pessoal de outros países, até os ingleses, né? O alemão um pouco mais ameno. E pra ti, Rodolfo? Muito isso. É bem por aí mesmo. Acho que esse lance de ter mais confiança, assim, de saber que você pode... E isso que o Deboni falou foi muito interessante. É o lance de você não precisar ficar pensando assim, no que falar, assim. Eu também concordo, Deboni, também penso, né, em ter receio de magoar as pessoas, mas é diferente porque você já sabe o que é provável de ser uma coisa rude aqui. E lá você não tem esse sinal. Mesmo que você, né, more muito tempo lá, para enraizar a cultura é muito longo o processo de você conseguir ficar natural nesse sentido, né? Então, eu concordo com isso, assim. É como se você tivesse uma coisa já calejada, um músculo calejado de saber como lidar com pessoas nesse sentido aqui. Então, pra gente, claramente, vai ser bem mais natural. Tem um lance um pouco também de felicidade. Eu gosto muito de conversar sobre cultura, assim, de países, porque
tem uma pessoa que trabalhou comigo no Nubank e ela fez um estudo de cultura entre países que eu achei fenomenal. Ela falou de várias coisas, assim, de como é que é a cultura de trabalho na França, como é que é a cultura de trabalho na China, ela morou na China, tipo, várias coisas, como é que o pessoal, né, se comporta, assim. E uma das coisas que sempre vem, assim, pessoas que falam disso, estuda e tal, é o lance da felicidade, né? O lance da leveza na hora de pensar ou ser otimista. O lance de ser otimista no brasileiro, também generalizando mais na cultura, é inclusive uma das razões que eles falam que o brasileiro se atrasa muito, porque vai dar tempo. Tipo, a vida é tranquila, tá tudo certo, aquele otimismo, então vai dar tempo. Eu vou conseguir ir no mercado, depois passear o cachorro e vir no podcast. Tipo, tem muito essa coisa de dar tempo. Então, assim, eu acho que é engraçado que isso tem o seu lado positivo e também traz umas coisas que talvez a gente conseguir, né, limar um pouco esse lance do horário também. Me incomoda bastante, assim, hoje mais, antes não me incomodava tanto, eu era um dos que chegava atrasado, hoje eu chego mais cedo, fico todo, caraca, tá na hora já. Então realmente tem essa parada mesmo. O otimismo ele traz várias vantagens, assim, pra gente, mas acho que às vezes, até de não falar o não, né, não, eu consigo. Tem uma estratégia que eu tive que aprender no Brasil, já sabia que eu devia falar mais não, e eu acho que finalmente aqui eu tô internalizando, quase 3 anos de Portugal, de conseguir falar o não sem ficar à noite pensando assim, pô, mas eu falei não pra ele, podia ter pego aquela task assim, sabe? Tipo, eu realmente tenho essa, e hoje em dia eu durmo mais tranquilo falando não pras pessoas, porque o não agora não vai decepcionar a pessoa depois, porque eu vou fazer mal feito, porque eu tô correndo com muita coisa, né? Então, isso ajudou muito. Ou deixar de fazer, na minha vida. E pra fechar agora, né? Vocês foram e voltaram. Eu queria saber se vocês acham que valeu a pena a experiência, sabe? Tipo, valeu a pena ir? Teria mudado isso ou não? Pra mim é um sim, valeu e não mudaria nada. Muito assim. Não foi perfeito, teve suas. Mas aí que tá a beleza, né, da coisa. Tipo, eu aprendi muito. Uma coisa que é interessante é que eu não quis ir pra lá, eu não fui atrás de ir pra lá. Eu recebi o e-mail de alguém que trabalhava lá como chefe de engenharia da SoundCloud. Então, isso também me deu uma certa... Diminuiu um pouco a expectativa de que eu teria, talvez, se eu estivesse querendo muito ir pra fora, né? Então, na época, eu nem tava pensando em ir pra fora, recebi, se não der certo, tudo bem. Sabe aquela leveza, né? Vou tentar, já que eu não estava querendo ir, é só lucro, né? Vamos ter mais uma experiência. E eu também já estava infeliz onde eu estava também. Acho que se eu tivesse talvez até diria não, se eu tivesse muito feliz, né? E aí, mas eu acho que com certeza valeu muito, assim. Sim. Até hoje é uma coisa que o Rodolfo de antes da Alemanha, depois, sabe? Uma parada de tipo... Porque é muito sinal novo que você... É como se fosse uma viagem de 5 anos, imagina. Você viajar, porque lá mesmo com a minha rotina, as pessoas que eu conhecia... o que eu não conhecia, eu lidava todo dia, né? Até lugares, eu me forçava a ir em lugares que eu não conhecia, né? Falar com pessoas que eu não conhecia. Eu às vezes pegava a bicicleta e me perdia lá, já me perdi 2 horas da manhã lá, ainda bem que é seguro lá, não tem negócio de assalto e tal. Então eu acho que isso também treina o lance do medo do desconhecido, né? De você ter menos medo do desconhecido, saber que vai dar certo as coisas. Hoje em dia, sabe, avião, celular, tipo, conectados. Pego o Maps lá, me perdi, pego o Maps, vou pra casa. Então, as coisas estão de uma maneira que tem alguns medos que a gente tem que não precisa ter, assim. Não é a realidade, sabe? Tu se expõe e coloca um pouco à prova, né? E pra ti, Rafael? É isso. Acho que só um último gancho com isso que o Rodolfo acabou de falar é o sentimento do eu consigo, na verdade, né? De tipo, eu consegui ir para um país que é uma cultura totalmente diferente, eu consegui quebrar a barreira, consegui me virar sozinho, né? Eu não sei você, mas eu fui sozinho no começo, fiquei quase uns 4 meses sozinho. Você tomou uma cerveja com um amigo do trabalho? Consegui tomar cerveja, mas eu acho que esse sentimento, né, é muito gratificante. Sobre a pergunta inicial, sobre não mudar, eu voltaria muito fácil. Acho que uma coisa que o lance que o Rodolfo também falou que eu achei que é muito legal, que reflete muito, é o lance da leveza. É uma leveza que aqui a gente não tem no Brasil, eu digo mais também, né, de preocupação de assalto, essas coisas, e que demora também para você aproveitar, né? E aí eu acho que o fato de você estar mais tempo aí é o tempo que você... É o tempo de let it sink in, né? Tipo, de você falar, nossa, eu posso realmente andar às 2 da manhã aqui e não ficar preocupado. Porque demora, eu demorei uns 3 meses pra não ter medo. E aí, tipo, esse sentimento, como o Rodolfo falou, né? Uma viagem de 5 anos. Pra mim foi uma viagem de, sei lá, quase 2 anos.
você aproveita de formas diferentes, você olha para aquela experiência de forma, né? Tipo, eu já fiz um intercâmbio de 1 mês no Canadá para aprender inglês, alguma coisa. Você tá lá como um turistão, e aí você tá vendo só as coisas bonitas, que é como se fosse uma montanha-russa, você tá sentadinho no carrinho, vendo as coisas passar, e nossa, que legal. Quando você vai a trabalho, é outra coisa, e é tipo, você andando, você subindo a montanha lá, e você descendo, e você vê as coisas boas e coisas ruins, né, você é muito mais, outra experiência, não tem nada a ver com uma experiência de viagem à felicidade, né, uma viagem de prazer, e você ir morar é outra coisa, mas é uma experiência muito válida, assim, né, então acho que com certeza eu voltaria. A única dica que eu dou para as pessoas que estão vindo aqui é não sejam loucos que nem eu, que como eu falei, eu não estudei nada. Tipo, eu fui, só também, não tava querendo ir, quando surgiu a oportunidade, falei, beleza, Holanda, vamos lá, boa. Só que o problema que eu tive na ida, que acho que foi também uma das coisas que também me deixou um pouco mais magoado também, acho que com toda a experiência, é que era uma startup que nunca tinha contratado ninguém de fora e eles não deram nenhum auxílio. Então, quando eu fui, eu morei quase 1 mês e meio num hostel o primeiro dia. Então, toda vez que eu saía para trabalhar, eu tava com medo de alguém entrar e roubar todas as minhas coisas que tava dentro de uma mala, de uma gradezinha de hostel. Então, tipo, não foi uma experiência boa nesse sentido, porque tinha essas preocupações, né? Hostel, por mais que é um país seguro, cada dia eu dormia, eram 4 pessoas no quarto, né? Cada dia mudava, rotacionava, então você não tem essa garantia, né, de que vai ser, não vão sumir com as suas coisas, essas coisas. Então acho que tentem achar empresas que vão te garantir pelo menos esse startup, vão alugar uma casa para você lá um tempo até você conseguir alugar sua própria casa, vão te ajudar a fazer uma conta no banco e não vai tipo, vai lá e tenta achar um banco aí e ver como que é. Então esse tipo de experiência não foi legal, não acho, tipo, aprendi muito, né, como pessoa também, tipo, pô, foi legal, eu fui lá no banco, achei um banco, fiz uma entrevista com a mina lá, falava mal inglês, mas tipo, não é uma experiência boa, não é uma coisa que eu falo, pô, aprendi, mas eu gostaria de aprender, se eu pudesse voltar no tempo eu falaria, não, por favor, paga tudo isso, me aluga um lugar pra me achar um lugar, porque essa experiência de você tentar alugar um lugar e tá morando no hostel não foi boa, mas enfim, acho que tirando isso, a experiência foi muito boa, o país é incrível, acho que e é isso que eu falei, né? A viagem, e você tá uma viagem a trabalho, uma viagem de férias e morar e para viver, são coisas totalmente diferentes que agregam muito mais coisas também na gente, assim, né? Então acho que é isso. Sim, legal. Tem muita nisso coisa. Eu não posso reclamar. O teu teve suporte, né? O meu também. Foi todo o suporte. Inclusive, é uma coisa interessante do Boné. Realmente, tem muito esse lance de a aterrissagem no país sem um suporte talvez até desmotive a pessoa a ponto dela, não, o que eu fiz? Vou voltar, sabe? E eu realmente nessa parte não posso reclamar, teve muito apoio, felizmente. O meu teve demais e não foi tão fácil assim, então parabéns pra você e outros caras que eu converso aqui que também chegaram sem nada. Eu falo, deve ser muito difícil assim mesmo, né? Mas legal ressaltar ainda aqui o que tu falou de viajar e morar muda muito, porque viajar tu sabe que tu vai voltar, né? Eu também fiz intercâmbio e a sensação é outra. É muito boa, mas é diferente, é legal ter as duas, porque muda muito quando você mora. Então, Rafael, Rodolfo, muito obrigado. Acho que foi sensacional, assim, consegui entender e consegui sentir um pouco da experiência de vocês, tipo, a saída, tá lá, se acostumar e depois decidir voltar, né? Vendo que tem vantagens e desvantagens, mas o Brasil não é tão ruim como a gente pensa algumas vezes, assim. Acho que a violência é unânime e essa é a única que eu não consigo comentar. Mas todo o resto, que nem o Rodolfo tu falou, cara, eu amo Santos, eu adorava morar lá, assim. Eu descia todo fim de semana, mesmo quando estava em São Paulo, porque eu gosto da cidade. E a vibe que eu nunca vou me sentir em casa aqui, eu nunca vou me sentir em casa. Por mais que eu goste muito daqui, eu nunca vou estar totalmente em casa como em Santos. A diferença é que lá eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado do que aqui. Isso acaba mudando, mas tem suas vantagens. Eu tô maluco pra ir lá de novo, pra ir pra praia, tomar água de coco, qualquer coisa que... Açaí, água de coco, açaí. Açaí ainda tem aqui demais, assim, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é a mesma praia. Eu não vou sentar no canal 5 ali, sabe? Tipo, eu não vou pra ciclovia andar de bicicleta, então essas coisas não adianta. Tem rio, tem a praia aqui, mas tem alguma coisinha ali que ainda... Fala assim, não é a minha casa. Tipo, pode ser a segunda, mas não é a minha casa. É muito bonito, não tem graça, né, mano? Não é que nem o canal 4, tipo, que tem sujeira pra caramba. Nada. É isso. Então, galera, se alguém quiser entrar em contato com vocês, primeiro, Rodolfo, como que eles poderiam achar? E claro que depois eu deixo os links que vocês falarem aqui também na descrição do episódio. Fechou. Como me achar? Pode ser no LinkedIn. Pra mim
Só LinkedIn. isso. Não tenho Instagram, Facebook, eu sou meio ermitão, assim. LinkedIn, Rodolfo Ferreira, 180 Seguros. Pra mim, pode entrar na minha página. Eu tenho uma página rafael.delboni.cc. Aí tem meu About, tem todas as minhas redes sociais, diferente do Rodolfo, eu tenho todas. Vocês podem escolher: Twitter, GitHub, LinkedIn. É assim que se faz, e-mail, entendeu? tem lá É. também. Pô, mas- Aí, e aí é só acessar lá, mas fica à vontade, qualquer dúvida eu deixo super aberto aí. Eu já participei de outros podcasts também, eu sempre falo isso e eu super adoro, tipo, quando alguém vem, pô, ouvi, queria falar de alguma coisa, adiciona, vem no Telegram, alguma coisa e, pô, fica à vontade, de verdade. Que top, então. Galera, muito obrigado, Gabriel Lima e Vinícius também, obrigado. Então até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu, até mais, gente.